O burburinho matinal do mercado de rua em Haia, na Holanda, era uma sinfonia familiar de vozes, o tilintar de moedas e o cheiro doce de stroopwafels, frescos misturado ao salgado do herring. Barracas coloridas se enfileiravam, oferecendo de tudo, desde flores vibrantes até queijos artesanais. No coração desta agitação diária estava Elara, uma mulher de meia-idade com mãos calejadas pela vida e um sorriso caloroso que parecia iluminar mesmo os dias mais cinzentos. Sua barraca, modesta mas acolhedora, era famosa por seus stroopwafels crocantes e o herring perfeitamente temperado, uma iguaria local que atraía tanto turistas curiosos quanto clientes regulares. Elara não era apenas uma vendedora. Ela era a alma da sua esquina no mercado. Sua generosidade era lendária, e muitos a conheciam não apenas pelos seus produtos, mas pela sua capacidade de oferecer uma palavra gentil ou um gesto de bondade a quem precisasse. Sua vida era simples, ditada pelo ritmo do mercado, mas cheia de uma riqueza que o dinheiro não podia comprar. A riqueza das conexões humanas. Todos os dias, como um relógio, pouco antes do meio-dia, uma figura magra e silenciosa aparecia na periferia de sua barraca. Era Finn, um adolescente que parecia ter a idade do silêncio. Seus olhos, sempre baixos, carregavam um peso que anos não deveriam acumular. Ele nunca falava, apenas observava, com um misto de fome e desespero, que Elara, com sua sensibilidade aguçada, percebia de imediato. Para os outros comerciantes, Finn era apenas mais um fantasma esquecido da cidade, um lembrete incômodo da pobreza que muitos preferiam ignorar. Mas para Elara, ele era um ser humano em necessidade, e seu coração bondoso não podia virar as costas. Assim, começou a rotina. Elara notaria a chegada discreta de Finn e, sem uma palavra, prepararia um stroopwafel extra ou separaria um pedaço de herring. Estendia a mão com a comida e Finn, com um aceno quase imperceptível, pegava-a, seus dedos finos mal tocando a pele enrugada dela, antes de desaparecer tão rapidamente quanto havia surgido. Não havia agradecimentos verbais, apenas um olhar rápido, antes de ele se afastar para consumir sua refeição em algum canto escondido do mercado. Essa rotina, no entanto, não passou despercebida. Outros comerciantes, com suas mentes voltadas para o lucro, começaram a resmungar. Elara, você está desperdiçando sua mercadoria? Diria Peter, o vendedor de queijos, sua voz grave ressoando. Esse menino é um vagabundo. Você não pode dar comida de graça assim. Maria, da barraca de flores, concordava com a cabeça, um olhar crítico em seu rosto. O negócio já é difícil, ela acrescentava. E você ainda dá seu produto de graça. Onde está a lógica nisso? Elara, porém, nunca se abalava. Ela simplesmente sorria, um pouco triste, um pouco firme. Onde está a lógica na fome, Peter? Ela responderia, sua voz calma, mas carregada de uma convicção inabalável. É um ser humano passando dificuldades. Não posso ignorar. A humanidade, meus amigos, é mais valiosa que qualquer moeda. Um pouco de calor no estômago pode significar muito mais do que vocês imaginam para alguém que não tem nada. Para ela, não era uma questão de lógica financeira, mas de moral e empatia. A cada stroopwafel oferecido, a cada pedaço de herring dado, Elara sentia que estava alimentando não apenas um corpo, mas também uma pequena chama de esperança no peito de um jovem que parecia ter perdido tudo. Sua persistência em ajudar Finn era um silencioso desafio à indiferença do mundo ao seu redor. Uma declaração de que a bondade ainda podia florescer, mesmo nos lugares mais áridos. E se vocês, assim como Elara, acreditam no poder da bondade e em histórias que aquecem o coração, lembrem-se de se inscreverem no canal para não perderem a continuação desta emocionante jornada. O que o futuro guarda para Elara e o misterioso Finn? A insistência de Elara em alimentar Finn
Mesmo sob as críticas veladas e os olhares reprovadores dos outros comerciantes, tornava-se cada vez mais uma questão de princípio para ela. Aqueles gestos de bondade não eram apenas uma caridade esporádica. Haviam se transformado numa rotina inegociável, uma parte intrínseca de seus dias no mercado vibrante da Holanda. A cada manhã, ela o via chegar, uma silhueta esguia e quase translúcida, e sentia um aperto no peito que ia além da simples compaixão. Finn estava visivelmente piorando. Seus traços, antes apenas finos, agora pareciam esculpidos pela fome, e uma palidez doentia cobria sua pele. Tossia com mais frequência, e seus olhos, que raramente encontravam os dela, carregavam um brilho febril. A preocupação de Elara crescia exponencialmente, transformando-se em um fardo silencioso, um medo constante de que ele simplesmente não aparecesse um dia. Contudo, essa generosidade, que era a essência de Elara, cobrava seu preço. As dificuldades financeiras da vendedora de stroopwafels e herring se acentuavam a cada porção de comida que Elara oferecia a Finn. Os custos dos ingredientes, que já eram um desafio em si, pareciam subir a cada semana. Farinha, ovos, manteiga para os doces, peixe fresco, cebola e picles para o herring. Tudo ia se tornando mais caro, apertando ainda mais o orçamento já frágil de sua pequena operação. Elara lutava para manter o negócio à tona, jongrando entre a necessidade de sustentar sua família e o imperativo moral que sentia de ajudar Finn. Muitas vezes, ela sacrificava sua própria refeição ou adiava um pequeno luxo para garantir que Finn tivesse algo quente no estômago. Em uma tentativa de desvendar o mistério que envolvia o jovem, Elara tentava conversar com ele. Perguntava sobre sua família, de onde ele vinha, como havia chegado àquela situação. Mas Finn era um mistério impenetrável. Suas respostas eram monossilábicas, evasivas. Seus olhos se desviavam rapidamente, sem nunca se fixar nos dela. Ele se fechava como uma ostra, erguendo um muro invisível de silêncio e desconfiança. Percebendo que a comida não era sua única necessidade, Elara começou a oferecer mais do que apenas refeições. Em noites particularmente frias e úmidas, ela trazia cobertores velhos de casa e um casaco extra que havia encontrado. Finn aceitava com relutância, os olhos baixos, como se o ato de receber fosse um fardo ou uma humilhação. Mas Elara via a gratidão em seus gestos contidos, na forma como ele segurava o cobertor como se fosse um tesouro. Pequenos detalhes sobre Finn começaram a emergir, fragmentos que apenas aprofundavam o mistério em torno dele. Ele sempre usava um colar de couro simples, com um pequeno pingente de metal, um emblema que Elara não conseguia identificar. Era essa única peça que parecia não ter sido encontrada no lixo ou doada. Além disso, a maneira como ele evitava contato visual e se encolhia a qualquer sinal de atenção mais direta, especialmente de homens de terno ou pessoas que pareciam ter alguma autoridade, sugeria um passado complexo e talvez perigoso. Havia algo mais, enfim, do que apenas a imagem de um jovem sem teto. Havia um segredo, uma história não contada que o mantinha enjaulado e temeroso, e Elara, com sua intuição aguçada, sentia que estava apenas arranhando a superfície. O tempo passava, e o frio cortante do inverno holandês parecia acentuar a fragilidade de Finn. Ele parecia cada vez mais magro. Suas roupas, já gastas, esvoaçavam em seu corpo como bandeiras de rendição. A cada dia que passava, sua presença na barraca de Elara se tornava mais constante, quase uma sombra fiel, esperando-a antes mesmo de as primeiras frestas de luz tocarem o mercado. Era como se Elara fosse seu único porto seguro em um mundo gelado e indiferente. Seus olhos, antes cheios de um desespero contido, agora possuíam uma estranha dependência, um brilho que implorava por mais do que apenas comida. Ele não falava muito,
Mas a forma como seus olhos seguiam cada movimento dela, a maneira como ele se encolhia perto da barraca, diziam tudo. Elara sentia um nó apertar em seu estômago. A ligação entre eles, embora não dita, era inegável e poderosa. A presença constante de Finn começou a se infiltrar nos pensamentos de Elara, de maneiras inesperadas. Noites agitadas traziam consigo sonhos vívidos e perturbadores. Ela via Finn correndo, sempre correndo, através de ruas labirínticas e becos escuros, perseguido por figuras indistintas, mas ameaçadoras. O medo em seus sonhos era palpável, um terror que a despertava ofegante e molhada de suor, com o coração batendo descontroladamente. Essas imagens noturnas reforçavam sua intuição de que algo verdadeiramente terrível havia acontecido com o jovem. Não era apenas fome ou abandono. Havia uma história mais sombria, um passado que o assombrava e o impedia de encontrar paz. Ela não conseguia afastar a sensação de que estava no limiar de uma revelação, de que o mistério de Finn estava prestes a se desvendar. Um dia, em particular, um pressentimento cobriu o mercado como uma névoa densa. O sol mal havia nascido, mas Elara já estava em sua barraca, organizando os últimos detalhes, ansiosa pela chegada usual de Finn. Minutos se transformaram em 1 hora, que se arrastou para 2. Nenhum sinal dele. O coração de Elara começou a latejar com uma ansiedade crescente. Ele nunca havia faltado. Nunca. A ausência de sua figura magra e silenciosa deixou um vazio em seu dia e uma angústia em sua alma. Ela tentou se concentrar nos clientes, mas seus olhos varriam o horizonte a cada momento, procurando por ele. A preocupação se tornou insuportável. Pela primeira vez desde que o conhecera, Elara fechou a barraca antes do usual e começou a procurar por Finn. Ela percorreu cada canto do mercado, cada ruela adjacente, perguntando discretamente a outros vendedores se o haviam visto. Ninguém tinha. O pressentimento ruim se intensificava, transformando-se em um medo palpável. Ela temia o pior, imaginando os perigos que um jovem tão vulnerável poderia enfrentar nas ruas. Aquele dia foi o mais longo e angustiante de sua vida, uma espera silenciosa, cheia de presságios sombrios. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados e roxos, um alívio súbito tomou conta de Elara. Finn reapareceu, pálido como a lua que começava a surgir, com os olhos fundos e uma exaustão que parecia ter consumido sua última gota de energia. Ele mal conseguia se manter de pé. Elara o acolheu imediatamente, sem perguntas. Apenas o abraço caloroso do alimento. Ela o fez sentar em um pequeno banco atrás da barraca e lhe ofereceu um farto prato de herring e stroopwafels frescos, vendo-o devorar a comida com uma urgência desesperada. Ele estava mais fraco do que nunca. Enquanto ele comia, Elara sentia uma mistura de alívio e uma estranha tensão no ar. A quietude da noite começava a assentar no mercado. Foi nesse momento de vulnerabilidade e alívio que tudo mudou. 4 grandes SUVs pretas, com vidros fumê opacos, surgiram do nada, parando abruptamente na rua em frente à barraca de Elara. Os motores silenciaram, e um silêncio pesado e ameaçador tomou conta do ambiente. O coração de Elara disparou. Ela sabia, internamente, que o mundo deles estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. As portas escuras dos SUVs se abriram, com um som quase inaudível, mas que reverberou no silêncio tenso do final da tarde. De cada veículo, emergiram figuras imponentes, homens em ternos escuros e impecáveis, parecendo estranhamente deslocados no ambiente vibrante e descontraído do mercado de rua holandês. Eles se moviam com uma precisão coordenada, seus olhares varrendo o entorno antes de se fixarem na barraca de Elara, onde Finn ainda devorava sua refeição. A presença deles era avassaladora, uma onda de autoridade e mistério que se espalhou pelo ar, congelando a pouca atividade que ainda restava no mercado.
O som da mastigação de Finn cessou, e ele ergueu os olhos, assustado, a boca ainda cheia de stroopwafels. Elara sentiu um arrepio percorrer sua espinha, uma sensação gélida que não era de medo, mas de um pressentimento de que o momento da verdade havia chegado. Um dos homens, o mais alto e com uma postura de liderança inconfundível, deu um passo à frente. Seu rosto era sério, mas seus olhos, ao se encontrarem com os de Finn, brilhavam com uma mistura de alívio e uma emoção contida. Ele se aproximou, não com a agressividade que Elara esperava, mas com uma cautela reverente. A voz que proferiu as próximas palavras era profunda e calma, mas carregada de uma autoridade inegável. Príncipe Sebastian, ele disse, e o nome ecoou no silêncio, soando estranho e irreal no contexto de Finn, o garoto de rua. Finalmente o encontramos. Elara prendeu a respiração. Príncipe Sebastian? A mente dela lutou para processar a informação, para conciliar o nome regal com a figura do jovem desnutrido à sua frente. Finn, ou Sebastian, como ela agora o ouvia ser chamado, parecia petrificado. Seus olhos, antes cheios de fome e gratidão, agora refletiam um terror antigo, mas também um vislumbre de reconhecimento e, talvez, de resignação. Lentamente, ele se levantou, suas pernas vacilando ligeiramente, como se o peso daquela revelação fosse demais para carregar. O homem do terno, que se identificou como conselheiro Vanderplat, começou a explicar, sua voz tornando-se mais suave, como se para não assustar o jovem. Sua Alteza Real, todos nós estávamos à sua procura há anos. A família real nunca desistiu. Ele revelou que Finn não era outro senão o príncipe Sebastian, herdeiro de uma das mais antigas e influentes casas reais europeias, desaparecido de seu castelo 5 anos antes, durante o que se acreditava ter sido uma tentativa de sequestro. No caos daquele dia, Sebastian havia conseguido escapar de seus captores, mas desapareceu na vasta e complexa rede de cidades e fronteiras europeias. Sua família, arrasada e desesperada, havia lançado uma busca internacional, mantendo o incidente em segredo para não causar pânico ou expor a vulnerabilidade da realeza, esperando que ele reaparecesse em segurança. A história se desenrolava como um enredo de livro e Elara sentia o chão sumir sob seus pés. O adolescente que ela havia alimentado e protegido era, na verdade, um príncipe. Um príncipe fugitivo, perdido, vulnerável e, por 5 longos anos, completamente indetectável. As peças do quebra-cabeça de Finn começaram a se encaixar na mente de Elara. O olhar sempre vigilante, a evasiva sobre seu passado, o medo constante. Tudo fazia sentido agora. Ele não estava apenas fugindo da pobreza, mas de um perigo invisível e de um destino que, para ele, talvez parecesse uma prisão dourada após a liberdade brutal das ruas. O conselheiro Vanderplat olhou para Elara, e seus olhos, antes tão sérios, suavizaram-se com um respeito profundo. Ele explicou que Elara, com sua simples e desinteressada bondade, havia sido o elo vital que manteve Sebastian vivo. Ela forneceu não apenas alimento para seu corpo, mas também um refúgio para sua alma, um vislumbre de humanidade em um mundo que o havia esquecido, ou talvez nunca o havia conhecido verdadeiramente. Ela foi a única constante em seu exílio autoimposto, a luz que o guiou nas sombras. Sua barraca de stroopwafels e herring, um humilde ponto de bondade em um mercado movimentado, havia se tornado, sem que ela soubesse, o epicentro de uma busca real, o guardião silencioso de um príncipe perdido. A dimensão de sua ação, tão pequena em seu próprio contexto, era agora revelada como monumental. Elara, a vendedora de rua, havia inadvertidamente salvado um príncipe. Dos veículos escuros e imponentes, desceram homens de semblante sério, vestidos em ternos impecáveis que contrastavam vividamente com o ambiente humilde do mercado. Eles se aproximaram da barraca com uma determinação silenciosa,
seus passos firmes, ecoando no calçamento úmido. Elara sentiu um frio percorrer a espinha, um pressentimento de que algo monumental estava prestes a acontecer. Ela instintivamente se colocou à frente de Finn, como uma leoa protegendo seu filhote, mesmo sem entender a gravidade da situação. A tensão no ar era quase palpável, e os poucos mercadores restantes observavam a cena com curiosidade e receio. Um dos homens, que parecia ser o líder, deu um passo à frente. Seus olhos vasculharam o rosto de Elara por um instante, antes de se fixarem em Finn, que ainda estava sentado, imóvel, atrás dela. Príncipe Sebastian? A voz do homem era calma, mas carregada de uma autoridade inquestionável, e o nome, proferido com tamanha convicção, ressoou no silêncio da noite, quebrando a fachada de Finn em 1000 pedaços. Elara sentiu o corpo do jovem tensionar ao seu lado. Príncipe Sebastian? A mente dela lutava para processar as palavras. O menino magro e assustado que ela alimentava todos os dias, o jovem que parecia ter fugido de algum pesadelo, não era um órfão sem teto. Ele era, na verdade, um príncipe. A revelação atingiu Elara como um raio. Seu pequeno Finn era um membro da realeza europeia, um nome que, agora que ela pensava, havia estado nas manchetes anos atrás, quando um jovem príncipe desapareceu misteriosamente. Sua família, uma influente e antiga dinastia real, nunca havia desistido das buscas, mas o tempo havia obscurecido a esperança. Os homens explicaram, com uma mistura de formalidade e alívio, que Sebastian havia sido sequestrado anos antes, resgatado por um grupo de conspiradores, mas havia conseguido fugir dos seus captores logo depois, perdendo-se nas ruas e vivendo na clandestinidade para se manter seguro. Cada palavra dita revelava a profundidade do trauma que o jovem havia suportado e a razão de seu comportamento esquivo. Elara percebeu com um choque de emoção que a deixou sem fôlego que sua bondade inabalável não havia sido um simples ato de caridade. Tinha sido a âncora que mantivera Sebastian vivo, sua única conexão com a humanidade em um período de imenso terror e isolamento. Ela havia sido, sem saber, seu porto seguro em meio à tempestade, a única pessoa a olhar para ele e ver não um monarca desaparecido, mas um ser humano necessitado. Um dos homens, com um olhar de profunda gratidão, explicou que haviam sido alertados da localização de Finn por um morador de rua mais velho, aquele com quem Elara frequentemente trocava algumas palavras e que observava silenciosamente a rotina dela com o jovem. Ele havia testemunhado a persistente bondade de Elara, a maneira como ela cuidava de Finn dia após dia, e, movido pela curiosidade de saber a história por trás de tal dedicação, acabou ligando os pontos com as notícias antigas sobre o príncipe desaparecido. Essa testemunha anônima, tocada pela compaixão de Elara, teve a coragem de contatar as autoridades, que rastrearam a pista até a barraca de Stroopwafels e Herring. A gratidão dos homens reais era palpável, expressa em seus modos respeitosos e na sinceridade de seus olhares. Elara sentiu uma alegria confusa, misturada a uma pontada de tristeza aguda. A alegria de saber que Finn estava seguro, que seu pesadelo finalmente terminaria, lutava com a dor iminente de perdê-lo. Ela havia se apegado a esse jovem silencioso e ferido, cuidando dele como se fosse seu próprio filho. A conexão entre eles se estendia muito além de simples refeições. Era um laço de confiança e carinho construído dia após dia, migalha por migalha. O líder dos homens, um conselheiro real de cabelos grisalhos, deu um passo à frente, seus olhos fixos nos de Elara. Ele estendeu a mão, oferecendo mais do que um aperto. A Casa Real deseja expressar sua profunda dívida para com a senhora Elara, disse ele, sua voz gentil. Sua bondade salvou uma vida preciosa. Em reconhecimento, oferecemos uma recompensa substancial e a promessa de que a senhora e sua família nunca mais conhecerão dificuldades financeiras.
A oferta era generosa, quase inimaginável para alguém que lutava diariamente para manter sua pequena barraca. Mas os olhos de Elara estavam fixos em Sebastian. O jovem príncipe, agora em pé, aproximou-se dela. Sua expressão, antes tão fechada e assustada, continha uma mistura avassaladora de gratidão e carinho. Ele a abraçou com força, um abraço que era tanto de despedida quanto de agradecimento. E Elara sentiu as lágrimas molharem seu ombro. "Eu nunca vou esquecer o que você fez por mim, Elara", murmurou Sebastian, sua voz embargada pela emoção. "Você foi a única luz na minha escuridão." O adeus foi um nó doloroso na garganta dela. Enquanto Sebastian se afastava em direção aos SUVs, acompanhado pelos homens, Elara o observava, seu coração apertado, mas também cheio de uma paz recém-descoberta. Ela havia cumprido sua missão e agora o príncipe estava voltando para seu próprio mundo. A recompensa oferecida pelo conselheiro real era tão substancial que Elara, em seus sonhos mais selvagens, jamais poderia ter imaginado. Aceitá-la não foi uma decisão difícil, pois ela sabia que essa generosidade traria um futuro mais seguro não apenas para ela, mas para toda a sua família. Com o dinheiro, Elara não apenas quitou todas as suas dívidas e garantiu uma vida confortável, mas também pôde realizar um sonho antigo: modernizar sua barraca de Stroopwafels e herring, transformando-a em um negócio próspero e conhecido por toda a cidade. Ela investiu em equipamentos de ponta, expandiu seu menu e, mais importante, manteve viva a chama da caridade que havia acendido em seu coração. A barraca de Elara tornou-se um farol de esperança. Ela instituiu um programa de refeições gratuitas para outros moradores de rua e pessoas necessitadas, sempre lembrando-se de Finn e de como um simples ato de bondade podia mudar uma vida. Sua reputação cresceu exponencialmente. De uma simples vendedora de rua, ela se transformou em uma figura respeitada e amada na comunidade. As críticas iniciais dos outros comerciantes sobre seu desperdício foram substituídas por admiração e, em alguns casos, até inspiração. Muitos começaram a seguir seu exemplo, contribuindo para uma rede de apoio que antes não existia em tal escala. Elara não buscava reconhecimento, mas ele veio naturalmente, como a luz do sol após uma longa noite. Sua história, a mulher que alimentou um príncipe disfarçado, foi contada e recontada, tornando-se uma lenda local. O legado de Elara, no entanto, transcendeu a sua própria barraca. A história de Elara e Sebastian se espalhou primeiro pela Holanda, depois por toda a Europa e, eventualmente, pelo mundo. Ela se tornou um símbolo de bondade e altruísmo incondicional, provando que a humanidade sempre encontra um caminho, mesmo nos corações mais simples. Jornais e programas de televisão buscavam sua história, mas Elara permanecia humilde, sempre direcionando a atenção para a necessidade de ajudar o próximo. Ela usou sua nova influência e recursos para apoiar diversas causas sociais, especialmente aquelas voltadas para jovens em situação de vulnerabilidade. Com sua voz amplificada, Elara conseguiu mobilizar apoio e fundos para criar abrigos e programas de reintegração social, fazendo uma diferença ainda maior na vida de muitos. A conexão entre Elara e Sebastian, o jovem príncipe que ela havia alimentado, provou ser duradoura. Ao longo dos anos, Elara recebia cartas ocasionais, escritas com uma caligrafia elegante, nas quais Sebastian relatava suas viagens, suas responsabilidades e, acima de tudo, seu carinho e gratidão eternos. Houve até algumas visitas secretas, um Sebastian mais velho e maduro, já um príncipe respeitado e compassivo, que fazia questão de parar em sua antiga barraca, agora uma linda loja, para tomar um Stroopwafel e conversar com a mulher que o salvou. Ele nunca se esqueceu de Elara, e ela, por sua vez, via nele não o príncipe, mas o menino faminto, que um dia buscou refúgio e alimento em sua barraca. A relação entre eles era um testemunho do poder transformador da empatia.
A história chega ao seu fim com Elara, agora uma mulher idosa, contemplando a fachada de sua próspera loja, que um dia foi uma humilde barraca. Seus cabelos estavam brancos, suas mãos enrugadas pelo tempo e pelo trabalho, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma compaixão de sempre. Ela refletia sobre como um simples ato de bondade, um stroopwafel dado a um menino com fome, havia se transformado em uma jornada extraordinária. Sua vida, tão cheia de desafios, havia se tornado um exemplo de como a generosidade pode realmente mudar o mundo, tanto para quem recebe, oferecendo uma segunda chance, quanto para quem dá, enchendo a vida de propósito e significado. A bondade, ela sabia agora, era a verdadeira riqueza, o tesouro mais valioso que alguém poderia possuir. É uma lição simples, mas profunda, que ressoa através do tempo e das gerações, um lembrete constante de que o amor ao próximo é a força mais poderosa que existe. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Qual sua parte favorita? Deixe nos comentários. E para mais histórias inspiradoras, não percam o próximo vídeo do nosso canal.